Bem, pessoal, aqui fala o professor Franzé. Nós vamos ficar responsável pela parte de Economia Pesqueira 1, certo? A nossa disciplina ela vai ter 4 partes. A primeira parte vai ser a parte introdutória, que é essa parte de princípios de economia, certo? Com o intuito de que vocês tenham acesso a uma introdução do conteúdo da parte de economia pesqueira, ou seja, eu vou fazer um breve relato sobre a economia, sobre a importância dela, certo? Já migrando para a parte de economia pesqueira. A segunda parte vai ser a parte da teoria da oferta, demanda e o equilíbrio de mercado, certo? Isso a gente vai ver com calma, certo? Na terceira parte vai ser a parte da teoria da firma, certo? A teoria da firma ela engloba a teoria da produção, teoria dos custos, teoria do lucro, certo? Que é muito importante para vocês na área de pesca, certo? Vocês saberem contabilizar o custo de vocês, a receita, encontrar o nível de produção que proporciona o maior lucro para a firma, entre outros fatores. Por fim, ela vai terminar os tipos de mercado, ou seja, a gente vai apresentar os 3 principais tipos de mercados existentes na economia, que praticamente também está uma predominância também na parte de pesca, certo? Essa parte introdutória nós vamos de 2 a 3 aulas, certo? E aí nós começamos a parte de oferta, demanda e equilíbrio, certo? Isso aí deve gerar em torno de umas 5, 6 aulas, certo? Tem a parte de teoria da firma, que é mais ou menos o que? Umas 7 a 8 aulas. E tem a parte de mercados, né? Possivelmente de 3 a 4 aulas. É interessante vocês visualizarem todas essas informações, que elas vão ser úteis para vocês no futuro, né? Aí você pode me perguntar, tem bibliografia? Bibliografia é qualquer livro de introdução à economia, certo? Tem 2 livros que servem também como uma boa referência, certo? 2 não, 3. Vocês podem olhar Manual de Microeconomia, certo? De equipe de professores da USP. Tem o Manual de Micro e Macro também, de equipe de professores da USP. Os manuais de economia. E um pouquinho mais avançado vai ter o livro do Varian e o livro do Pindic, todos eles de teoria microeconômica, certo? Eles abordam com bastante robustez todos os assuntos que vão ser mencionados aqui, certo? Como as nossas aulas serão todas online, né? Até que seja revogada essa parte de essas aulas online, né? Aulas remotas. As aulas vão ficar disponíveis no YouTube e vocês podem assistir a hora que quiser também, porque às vezes você assiste e fica com dúvida, mas aí já fica lá disponível, certo? Avaliação eu gosto de fazer 2 provas, certo? E passo um trabalho para vocês, certo? Essas 2 provas, a primeira prova vai ser só a parte de teoria, oferta, demanda e equilíbrio, certo? Não entra essa parte introdutória, essa parte introdutória é só para dar um feedback para vocês de informações, certo? A segunda prova, teoria da firma, certo? E o trabalho vai ser o que? Como nós temos esses temas de tipo de mercado, a gente pode formar uma equipe, cada uma equipe desenvolver um relatório sobre cada um desses tipos de mercados, certo? E aí faz a média aritmética deles 3, ok? Então vamos seguir, certo? Vamos seguir. Nosso conteúdo, as provas também serão remotas, né? Serão via CIGA, certo? Eu gosto muito de passar também lista de exercício, trabalhos, certo? Valendo ponto, todos eles valem ponto,
certo? Vocês em breve já irão receber uma lista de exercício de teoria da oferta, demanda e equilíbrio, certo? Se vocês entregarem até um dia antes da prova, vocês têm um ponto na prova. Também vai chegar uma lista na parte de teoria da firma, certo? Que também na véspera da prova tem que entregar até a véspera da prova, você também tem um ponto na prova, certo? E nesses intervalos você pode ter um dia que vai ser só atividade, um dia que vai ser só de exercícios para vocês, certo? Vocês vão fazer 2, 3 questões para me entregar em 24 horas, entendeu? Ou entregar até mesmo no horário que está de aula, entendeu? Posso passar uma questão para vocês e vocês têm que entregar até o final do horário de aula. E geralmente quando eu faço isso, o aluno que entrega, ele ganha meio ponto na prova, na próxima prova que ele irá fazer, certo? Okay? Então vamos lá na parte de princípios de economia, certo? Uma definição normal, uma definição tradicional, certo? É uma ciência que ela estuda a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços, certo? E todos esses, pessoal, eles são resultados de ações humanas, certo? Tomadas individualmente ou coletivamente, certo? E isso qualifica a economia como uma ciência social, certo? E o principal objetivo das ciências econômicas é tentar compreender como as pessoas agem e interagem de organização social, chamada economia, certo? Mas o que seria economia mesmo? Seria você tentar fazer as melhores escolhas possíveis dos recursos disponíveis, né? Dado que os recursos eles são limitados, eles são escassos, certo? Ou seja, vamos para a pesca. Você sabe que camarão tá na natureza, mas ele é limitado. Se você não tiver cuidado, se você não agir de forma consciente e sustentável, ele acaba, certo? Assim como a lagosta, como o peixe, tá entendendo? Então você tem que agir de forma de tomar escolhas e tomar decisões, certo? Que sejam racionais e que não comprometa nem hoje nem gerações futuras, certo? É importante também na construção do conhecimento do sistema econômico dos recursos limitados, como eu já mencionei, certo? É muito importante você sempre trabalhar partindo da hipótese de que os recursos são limitados, certo? Tanto limitação de recursos como limitação financeira também, certo? E o resultado da escassez é que as pessoas e a sociedade são obrigadas a fazer escolhas e tomar decisões, certo? Para isso que a gente procura dar um auxílio para que as pessoas, ou de forma individual ou coletivamente, tomem atitudes racionais que não comprometam, certo, os recursos limitados, né? E aquelas pessoas atinjam os seus objetivos. Lembrando, objetivo do consumidor, satisfação, certo? Maximizar sua satisfação e sua necessidade. Uma firma, maximizar o seu lucro, certo? Buscando o quê? Maximizar sua produção e minimizar seus custos, certo? Do governo, maximização do bem-estar social, certo? Então, cada um tem uma forma de agir. E os agentes econômicos, eles são racionais. Nós mencionamos a parte racional, é que o indivíduo ele saiba agir de uma forma que não comprometa gerações futuras, certo? Que ele tenha decisões que não seja por impulso, certo? Que ele haja de uma forma racional nas tomadas de decisões dele, certo?
Dizer que as pessoas são racionais significa que elas possuem objetivos bem definidos e tentam alcançá-los da melhor forma possível, aproveitando oportunidades e informações disponíveis, mesmo que às vezes suas ações não pareçam muito inteligentes, certo? Então, tudo que nós trabalharmos na parte aqui de economia pesqueira 1 vai ser trabalhando na hipótese que o indivíduo individual ou coletivamente tenha ações racionais, ok? Certo? Tem outra coisa também, pessoal, que é muito importante, é trabalhar com custos de oportunidade, certo? O custo de oportunidade, certo, de uma atividade é a alternativa de maior valor, o qual se deve abrir mão para poder envolver naquela atividade. Um exemplo que nós temos vocês aqui na universidade, certo? Vocês poderiam estar alocando o tempo de vocês a estar já trabalhando no mercado de trabalho, certo? Mas vocês estão tendo o que? Um custo de oportunidade, que é o que? Você tentar adquirir um capital humano maior, certo? Tentar adquirir um conhecimento mais específico dentro daquela área que você optou. Para o quê? Para o quê? No futuro, o futuro de quando você sair da universidade, você ter condições de ter um emprego melhor. Certo? Isso é um custo de oportunidade. Tá certo? Isso é um custo de oportunidade. Da mesma forma que a pessoa que não vai fazer mestrado, que não vai fazer doutorado, da mesma forma. Certo? Você vai deixar de ingressar no mercado de trabalho, deixar de fazer alguma outra ação para migrar para isso aqui. Outro exemplo fácil de nós mensurarmos isso daí, certo? Eu tenho um produtor, certo? Um produtor de tilápia. E esse produtor, ele tem 100 mil reais guardados, certo? E ele está em dúvida se ele quer fazer uma expansão do negócio dele, certo? Ele poderia ter a opção de apenas colocar esse dinheiro na poupança ou colocar numa renda fixa, aplicar esse dinheiro, certo? Como também ele pode fazer essa parte de investimento de expansão da sua produção de tilápia. Para que seja viável esse projeto de esse investimento na expansão, ele tem que ser mensurado, certo? Que isso vai ser uma melhor opção do que ele deixar aquele dinheiro dele parado no banco rendendo, certo? Esse é o custo da oportunidade. Ele vai deixar de estar com aquele dinheiro lá rendendo, podendo estar só em casa, trabalhando com o que ele já trabalha. E a outra alternativa era o que? Era expandir o negócio dele para tentar ter o que? Um lucro melhor, ou se não um retorno melhor, um benefício melhor do que ele teria com aquele dinheiro só empregado no banco, certo? Essa é a questão também do custo da oportunidade, certo? Então, o conceito de custo da oportunidade, ele envolve custos explícitos e implícitos, né? Aí tem um exemplozinho bem simples aqui, né? Um indivíduo, ele poderia receber um salário de 8 mil reais por mês trabalhando como gerente de uma empresa, mas em vez disso ele abre sua própria empresa. Nesse caso, o custo de oportunidade dos serviços gerenciais para a sua própria empresa é de 8 mil reais, certo? Mesmo se ela não pagar explicitamente um salário a si mesmo. Ou seja, ele está deixando de receber aqueles 8 mil trabalhando na parte de um gerente de uma empresa para tentar o quê? Para abrir um negócio para ele mesmo. Certo? Então o custo de oportunidades aí seria de 8 mil reais. Certo? Dá para você mensurar? Dá. A gente vai ver mais à frente que tem condição de fazer isso aí. Eu não sei se alguém de vocês já fez
a disciplina de administração rural ou projetos agropecuários, que eu indico fortemente para vocês saber lidar com essa parte contábil, certo? Administrativa de firmas, certo? Isso pode ser importante para vocês botarem o seu negócio, isso é importante para vocês administrar a sua própria vida também, entendeu? Então é muito importante isso daí, certo? Então, a principal análise que a gente vai ter que fazer de tomada de decisão vai ser o que? É que os benefícios, quando a gente vai computar, ele deva ser maior do que os custos, certo? Aí é viável qualquer tomada de decisão a partir da parte da análise de custo-benefício, certo? Do contrário, não faça. Ou seja, voltando para aquele projeto da tilápia, certo? Se ele tem 100 mil para expandir o negócio dele, mas se ele vê que esse 100 mil que ele vai investir, certo, não vai dar um benefício, certo, não é um retorno positivo, não vai dar um benefício maior do que os custos que ele vem a ter, tanto o custo de implementação, custo fixo, custo variável, custo de armazenamento, custo de transporte, certo? Se ele vê que ele não vai ter esse retorno, então é melhor ele ficar com aquele dinheiro na rentabilidade mesmo no banco, certo? Então a análise custo-benefício ela é bastante importante e bastante utilizada também na parte administrativa, certo? E benefício, entenda, pode ser receita, pode ser também benefícios sociais. Como assim benefícios sociais, professor? Um governo quer construir um hospital, certo? Ele tem aquela despesa para construir um hospital. Como é que ele vai mensurar os benefícios dele? Ele gastava muito em transportar pacientes de um local para o outro. Hoje ele não vai ter mais isso, certo? Ele pode ter uma redução de taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade por algum tipo de doença mais infecto-contagiosas, certo? E quando você menciona tudo isso, mensura tudo isso, você tem um benefício maior do que o custo, ok? Certo? Então, pessoal, e mais algumas decisões também, elas podem gerar, porque pode ser que vocês tenham mais de duas opções, né? Então aí você vai ter que ver qual seria a melhor opção para vocês, certo? Outros pontos também que é muito importante na economia, além da avaliação custo-benefício, seria o que? A existência de ganhos com o comércio, certo? Comércio aqui, entenda comércio tanto intra como extra. Intra seria o comércio na mesma região, e o extra seria o comércio entre regiões, né? Isso aí gera um leque de estudos sobre isso, certo? De grande relevância, certo? Outra coisa, o mercado se move para o equilíbrio. Se entenda que equilíbrio, pessoal, grande parte quando você tem metas atingidas, certo? E também quando eu trabalhar com oferta e demanda, vai ser tudo aquilo que a firma consegue ofertar, ela consegue vender, certo? A um determinado nível de preço. Isso aí é uma forma de você também trabalhar com equilíbrio. A eficiência dos recursos, né? Utilizando. Então isso é muito importante também, certo? Quando os mercados falham, o governo pode melhorar o bem-estar da sociedade. O que ocorre isso? Ocorre através de intervenções governamentais. Aí entram bens públicos, aí entram externalidades,
entre falha de mercados, certo? Supondo que no mercado de tilápia as empresas, o preço do quilo da tilápia está tão baixo que não está compensando, não está cobrindo os custos de produção dos produtores. E aí o governo intervém através de uma política de preço mínimo. Ele garante um preço mínimo e ele complementa isso para os produtores. Isso é uma forma do governo intervir, certo? O bem-estar da sociedade. Por quê? Porque ele vai manter o preço baixo para os consumidores e ao mesmo tempo ele vai garantir a produção dos produtores, certo? Também tem outra forma que é através de reduções de impostos, aumento de subsídio, certo? Tudo isso o governo pode atuar. Outra forma também é atuar também na forma através de externalidades. Como assim externalidades, professor? Eu tenho o meu vizinho e o meu vizinho gosta de usar muito som alto. Para ele, ali é um prazer, mas para mim é uma externalidade negativa, porque me atrapalha. Então aí o governo passa a intervir com políticas de controle sonoro, certo? E aí se a pessoa atingir aquele limite, ela é multada. Isso é uma forma de política de externalidade, ok? Gastos de uma pessoa e a renda de outra, certo? Sempre entenda o seguinte: quando eu tenho um consumidor e tenho uma empresa, certo? Quando o consumidor ele compra um produto, aquilo para ele é uma despesa que ele está tendo. Em contrapartida, para a firma, aquilo é a renda que ela está adquirindo, certo? Então é isso que tem que deixar bem claro para vocês também, certo? E aí tem alguns modelos econômicos que eles podem gerar alguns diagramas, algumas funções, algumas equações, que a gente vai procurar fazer o quê? A gente vai procurar quantificar essas ações econômicas, certo? Através de equações, através de cálculos, certo? Na economia, ela tem duas partes distintas na parte de análise, certo? A primeira é a microeconomia. Essa microeconomia, ela estuda os agentes econômicos de forma individual. São pessoas, famílias, empresas, governo, certo? Para tomar decisões e como essas interagirem entre seus mercados específicos. Aí eu tenho determinação de preço, plano de produção, concorrência e políticas públicas. Na parte macroeconômica, na macroeconomia, eu estudo a economia, os agentes econômicos como um todo. Entenda agentes econômicos: famílias, firmas, governo, certo? Aqui eu vou trabalhar políticas voltadas para o agregado desses agentes econômicos, certo? Aí eu venho o que? Crescimento de renda agregada, que é o PIB, eu entro política de desemprego, taxa de juros, inflação, ou seja, eu já trabalho não uma coisa específica, eu trabalho já um cenário completo, certo? A nossa disciplina, ela está voltada mais ou menos 90% para a microeconomia, certo? Ou até mais. Mas aos poucos eu vou dando algumas pinceladas na parte de macro, porque ela também tem uma interferência na parte micro, certo? Ah, professor, tem interferência? Tem, certo? O preço da lagosta, quando ela é vendida para o exterior, ela depende do que? Taxa de câmbio. Taxa de câmbio é política macroeconômica. É a relação dólar com real. Se a taxa de câmbio está elevada, ou seja, o real está desvalorizado, ela impulsiona as exportações. Do contrário, ela reduz. Certo?
Política de acesso a crédito. Geralmente são decisões macroeconômicas, entendeu? Porque às vezes não é um agente específico. Isso influencia também a taxa de juros. Quando a taxa de juros está muito alta, fica difícil para o produtor tomar empréstimo, entendeu? E ao invés dele investir na empresa, ele vai investir no mercado financeiro, que vai dar um retorno melhor para ele. Ou seja, é amarrado, tá entendendo? É amarrado e a gente vai ficar dando uma pincelada aos poucos para vocês, mas o foco mesmo é a microeconomia, ok? Então a nossa aula de hoje ela para aqui, certo? E aí a próxima aula a gente vai dar continuidade nesse conteúdo, ok?